E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, professor de Teoria da História da Universidade Estadual de Londrina. Essa aula de hoje tem como objetivo atender primeiramente os meus alunos da disciplina de Teoria da História 2, mas essa aula vai estar aberta a qualquer pessoa que se interesse pelo tema. Eu vou falar hoje sobre convergência entre antropologia e historiografia, ou seja, estou preocupado com a questão que gira em torno do seguinte: qual é a semelhança ou quais são as semelhanças e quais seriam as diferenças entre o trabalho de um historiador e o trabalho de um antropólogo. Nós vamos dialogar fundamentalmente com uma antropóloga brasileira chamada Marisa Peirano. E há uma série de textos dela que inclusive estão disponíveis publicamente, né? São textos eletrônicos que podem ser acessados por qualquer pessoa, que é Etnografia não é método, A favor da etnografia e Etnografia ou a teoria vivida. Eu vou passear então um pouco por esses textos e vou trazer então algumas ideias, alguns conceitos para a gente poder discutir essa questão então, que é quais seriam então as aproximações e quais seriam as distinções que existem entre o trabalho de um antropólogo e o trabalho de um historiador ou historiadora. Vamos começar um pouquinho fazendo algumas considerações sobre o texto a favor da etnografia, certo? Acho que a primeira coisa que a gente tem que começar lembrando aqui é que hoje a gente poderia dizer que a principal estrela do campo da historiografia é o que se chama de historiografia da cultura. E isso tem naturalmente uma implicação de que o principal campo de conhecimento que vai criar ou precisa criar uma interlocução com o campo da historiografia é o campo da antropologia. Isso porque se apenas mais ou menos da década de 80 do século XX para cá, os historiadores e historiadoras estão muito preocupados com a questão da cultura e estão cada vez mais dizendo que o que eles fazem é um trabalho de historiografia, como sempre fizeram, mas de uma historiografia que coloca o seu foco sobretudo no campo da cultura. Então é óbvio que qualquer historiador que tiver um pouquinho de inteligência ou de sagacidade, é lógico que ele não vai começar do nada, do zero. Isso porque a gente sabe que desde o final do século XIX, início do século XX, existe um campo chamado antropologia, um campo do saber extremamente importante, extremamente interessante e que tem desenvolvido não só uma discussão sobre o que é cultura, mas como é que a cultura funciona e tem naturalmente desenvolvido metodologia própria para poder discutir o que é cultura. Então é óbvio que o pressuposto que eu tenho é que fazer historiografia da cultura significa conhecer o máximo possível de antropologia e utilizar o máximo possível de todos os debates, tanto teóricos como metodológicos, que estão já relativamente maduros no campo da antropologia. Então, talvez fosse interessante a gente se questionar, né, sobre o que a historiografia da cultura deve à antropologia. Uma coisa que a gente tem que começar a discutir então é a identidade de um e de outro, né? Então, o que acontece com o campo da historiografia? O campo da historiografia é um campo extremamente antigo, né? Quer dizer, isso que a gente chama de historiografia está sendo feito desde o mundo antigo, mas muito recentemente, né, coisa aqui do século XIX, fim do século XIX para cá, é que a historiografia foi refundada, recriada a partir de novas bases que se chamaria de uma base científica ou uma base acadêmica, ou algumas pessoas descrevem esse processo de reinvenção mais recente da historiografia de um processo de metodização da historiografia. O que significa dizer que no mundo antigo, no mundo medieval, existia historiografia, mas não existia autorreflexão, não existia reflexão do próprio historiador acerca do seu ofício. O que acontece com a historiografia é que ela foi aprendendo a dialogar com diversos campos do saber. A historiografia, vamos dizer assim, que ela nasceu erudita e nasceu, né, nessa reinvenção mais recente, ela renasceu já com uma tendência a dialogar com diversos campos do saber. Ela tem sido um campo do saber extremamente dialogal. E isso tem levado alguns historiadores e algumas historiadoras a ficarem um pouco com medo, sobretudo muito mais recentemente, quando
se começou a questionar se existia o específico da historiografia. Se a historiografia se aproxima num momento da sociologia, se ela se aproxima num outro momento da antropologia, ou no passado se aproximava muito das ciências políticas, a questão é o que tem de específico no campo da historiografia que, a despeito da historiografia dialogar com todos esses campos, o que faz dela ser distinto desses campos? Lógico que a Marisa Peirano fala, por exemplo, somos todos cientistas sociais, herdeiros de uma tradição que remonta a Durkheim, que não distinguia a sociologia da antropologia. E Weber, para quem a interpretação era uma das características das ciências da cultura. Ela vai citando uma série de autores, mostrando que esse campo que a gente chama de ciências sociais ou ciências humanas tem sido desde sempre um campo bastante híbrido, e é óbvio que a historiografia está no interior desse campo e vai dialogando com todos esses outros saberes. Mas, se existe sociologia, se existe antropologia, se existe historiografia, é porque cada um desses campos tem alguma coisa de específico. Mas não percamos esse horizonte de diálogo com todos esses campos. Quando você fala especificamente de antropologia, existe algo fundamental para a identidade do campo da antropologia que está conectado à própria palavra campo. Quer dizer, fazer antropologia significa, sobretudo, fazer trabalho de campo. Campo é um rito de iniciação do antropólogo. Posso aqui, por exemplo, narrar uma experiência pessoal. Eu fiz graduação em História, me tornei historiador. Eu estava morando no Nordeste do Brasil, na cidade de Fortaleza, e eu morava muito perto da Universidade Federal do Ceará. E não tinha ainda, naquela época, mestrado em História, mas tinha mestrado em Sociologia. Então eu fui fazer mestrado em Sociologia. E foi uma experiência maravilhosa para mim. Primeiro, porque quando eu cheguei no mestrado em Sociologia, mesmo se chamando mestrado em Sociologia, os professores e professoras que davam aula não eram apenas sociólogos. Nós tínhamos antropólogos também, antropólogas dando aula. Segundo, eu não precisava fazer um trabalho que necessariamente discutisse teoria sociológica e metodologia do campo da sociologia. Tanto é que eu fiz um trabalho de cunho antropológico, fiz um trabalho de campo e fiz um trabalho, discuti o que encontrei, o que descrevi nesse campo, discuti isso a partir de teoria antropológica. Então, essa foi a primeira coisa que me marcou bastante, essa flexibilidade que existe no campo das ciências sociais, né? A gente tem a graduação em ciências sociais e parece que as pessoas desse campo já aprendem a dialogar sociologia com antropologia, com a ciência política. Outra coisa que foi bastante interessante é que, sendo eu formado em história, sendo historiador por ofício, era muito esquisito para mim, isso desencadeava uma certa crise em mim, porque eu estava acostumado a lidar com documentos, né? Quer dizer, em tese, eu encontrava os documentos e a partir do momento em que eu tinha esses documentos, eu fazia a minha pesquisa. Então, até aí, antropologia e sociologia são muito próximas, né? Quer dizer, ambos não aceitam a intermediação de outro de forma pura. O que faz um antropólogo? Ao invés de pegar a interpretação que as pessoas fazem de uma sociedade, ele vai estudar aquela sociedade. O historiador é a mesma coisa. Ele não está preocupado apenas com aquilo que as pessoas dizem sobre o que aconteceu no passado. Ele vai procurar evidências primárias ou fontes primárias daquilo que aconteceu no passado. Vestígios materiais ou vestígios documentais. Só que aí essa proximidade ela vai deixando de existir na medida em que o historiador, em tese, encontra a sua fonte primária pronta e o antropólogo fabrica a sua fonte. Isso era algo que desencadeava uma crise muito grande em mim, porque eu pensava assim, mas como eu vou produzir o próprio documento? Quer dizer, o antropólogo vai para campo, ele observa o fenômeno em loco, então quando ele está interessado num fenômeno cultural, muitas vezes ele vai lá e se instala no interior daquela comunidade, daquele grupo e fica observando, às vezes inclusive participando do cotidiano, aprendendo a língua, aprendendo costumes, vivendo os costumes como se fosse, entre aspas, um nativo. Isso é muito interessante. Trabalho de campo, que consiste em o antropólogo se deslocar para o campo que ele está pesquisando, mas significa também que, associado ao trabalho de campo, de observação, existe um trabalho, a construção de um diário de campo, e esse diário de campo é onde ele vai fazer o registro daquilo que ele observa. Quanto mais
detalhado, quanto mais detalhista for, mais importante esse documento vai ser para depois, quando o antropólogo retornar para sua casa e for fazer a sua interpretação estrito sensu disso tudo que foi observado enquanto ele estava no campo. É lógico que o trabalho de campo não é simplesmente observar. Enquanto a gente está no campo, a gente interage com as pessoas. Por exemplo, eu fiquei 2 anos fazendo trabalho de campo numa igreja neopentecostal brasileira. Eu fiquei assistindo os cultos e ali eu interagia com as pessoas num ambiente de culto. Eu participava dos ritos, eu participava do gestual. Isso foi uma experiência muito interessante. É lógico que eu não me tornei um fiel da igreja neopentecostal que eu estudava, mas de qualquer forma, eu, pelo menos do ponto de vista externo, eu me aproximei o máximo que foi possível, do gestual, das expressões faciais, do corpo. Quando as pessoas dançavam, eu dançava. Quando as pessoas exorcizavam, eu exorcizava. Quando as pessoas estavam contritas, eu também estava ali contrito, e assim vai. Então, há uma interação com essas pessoas, A gente sabe que a antropologia foi constituída, é uma ciência, de origem europeia, e esse europeu se deslocava do seu país, às vezes, na maioria das vezes, por uma comunidade africana, por uma comunidade sul-americana, chamados de povos primitivos, que é como a nomenclatura que se utilizava na virada do século XIX para o século XX. Então, o antropólogo, ele literalmente ia morar junto com um grupo de pessoas, e ao morar junto com esse grupo de pessoas, ele tinha muitas vezes que aprender o idioma. Então, às vezes, o antropólogo chegava a ficar anos, muitos anos, 4, 5, 10 anos, literalmente ali morando junto com aquelas pessoas e aprendendo sobre a cultura delas. Uma coisa que é muito importante para o trabalho antropológico e que é óbvio que também é importante para quem faz historiografia é a sensibilidade, Quer dizer, a gente fala muito pouco sobre isso no campo da historiografia. Essa sensibilidade para com o outro, essa sensibilidade para com as diferenças, ao mesmo tempo sensibilidade literária, sensibilidade para escrever, para narrar, para contar a história do outro, para enxergar a história do outro, para enxergar as coisas do ponto de vista do outro. Às vezes a antropologia é chamada de heterologia, de estudo sobre o outro, Quer dizer, talvez o maior esforço que a antropologia tenha feito, e talvez seja o campo do saber que mais próximo chegou disso, foi o esforço de poder olhar o mundo de um ponto de vista diferente daquele que é naturalmente meu. Eu diria que o bom trabalho historiográfico é um trabalho em que a gente também consegue fazer isso, Quer dizer, quando a gente vai para um documento e um documento está falando de uma cultura existente há séculos, há muitos séculos, o que a gente deveria fazer? A gente não vai lá para julgar o modo como as pessoas viviam na Idade Média, no mundo antigo. A gente precisa olhar com empatia, com sensibilidade, e isso é muito importante. É lógico que às vezes o modo de vida do outro gera uma tensão com o meu modo de ver, com o meu modo de pensar, com os meus valores, mas essa tensão também é positiva, Ela é positiva para o próprio trabalho. Então, uma característica também muito marcante do trabalho antropológico é essa inserção no campo, e que o historiador não pode fazer isso, mas ele pode, pela intermediação do documento, ficar submerso também nesse mundo cultural. Diria que o antropólogo tem uma vantagem que ele pode, na maioria das vezes, literalmente ficar submerso. Ele pode visitar uma tribo indígena, ficar lá anos, pode aprender o idioma desse grupo, pode aprender os costumes. Muitas vezes o historiador não pode fazer isso, mas ao mesmo tempo ele tem a possibilidade, por meio de olhar uma grande quantidade de documentos, uma grande quantidade de informações sobre o passado e literalmente se inserir nessa cultura, procurar ficar escavando o máximo possível, descobrir o máximo possível de detalhes sobre esta cultura. Há uma coisa muito interessante que acontece também no âmbito da antropologia, acho que isso também acontece com historiadores, é que muitas vezes essa identificação com a cultura do outro, ela é tão profunda, ela impacta tanto a vida do antropólogo, e também isso acontece no âmbito da historiografia, que muitas vezes
há literalmente uma conversão, seja uma conversão política, né, no sentido de que a pessoa começa a trabalhar com grupos marginalizados ou com grupos discriminados e ele começa a assumir a luta daquele grupo como sendo a sua própria luta, ou conversão no sentido mais convencional mesmo, de conversão de cunho religioso, né? Há muitas histórias de antropólogos europeus, por exemplo, que se converteram às religiões afro-brasileiras, e muitas vezes isso também acontece com o historiador, né? A gente não está totalmente imune, né? Para mim é um mito, né? O perseguido pelos positivistas, o mito de que nós conseguimos ser neutros do ponto de vista da nossa pesquisa. Não, a gente se envolve com a nossa pesquisa, a gente sofre, seja com os documentos ou seja olhando para as pessoas com as quais a gente está partilhando o nosso cotidiano através da nossa pesquisa. Isso me faz lembrar uma história muito legal de uma professora que era agnóstica, ou seja, não acreditava em Deus, mas que fazia pesquisa de cunho sociológico com comunidades religiosas, carismáticas, né? Catolicismo, movimento de renovação carismática católica, né? E ela foi para o exterior e um dos conselhos que seu professor deu a ela, né, é que ela fosse visitar as igrejas e fosse visitar inclusive a faculdade de teologia para aprender alguma coisa de teologia, porque ele usava uma metáfora muito bonita. Ele dizia: uma coisa é você olhar para uma catedral por fora, né? É mais ou menos a situação na qual se encontra um agnóstico. Outra coisa é você olhar essa catedral por dentro, que é mais ou menos a situação na qual se encontra um sujeito crente, um sujeito que tem fé, que tem pertença religiosa. Então são perspectivas muito diferentes. Então é óbvio que a gente nunca vai ficar completamente identificado com o outro, mas a gente pode chegar o mais próximo possível disso, né? E provavelmente isso vai inspirar na gente bastante respeito pelo outro, né? Existem outras ideias que a gente precisaria desenvolver um pouquinho mais. Uma outra ideia é essa, de que o trabalho antropológico é um trabalho sobretudo voltado para etnografia, né? Que se usa às vezes, em território francês, se usa, ao invés da palavra antropologia, se usa a palavra etnologia como sinônimo de antropologia. Isso porque o campo da antropologia está muito atrelado à palavra etnos, né, que significa cultura. Etnografia é a escrita da cultura. Então, fundamentalmente, um antropólogo escreve ou inscreve uma cultura que não existe de forma escrita, mas a partir dos seus olhos, a partir da sua observação persistente de um fenômeno, um determinado fenômeno, né? Ele passa então a inscrever, quer dizer, ele pega algo que só existia na oralidade, só existia como fenômeno vivo e transforma isso numa narrativa. Esse processo é chamado de etnografia, que envolve aquilo que a gente acabou de falar, né? Envolve a visita de campo, a observação no campo e, ao mesmo tempo, enquanto você está no campo, você vai então fazendo etnografia, quer dizer, você vai anotando, você vai descrevendo com a maior riqueza de detalhe possível aquilo que você está observando. E é lógico que a ideia fundamental da Marisa, né, da Marisa Peirano, é que a gente, embora formalmente separe, diga assim: bom, eu estou indo a campo e estou agora fazendo etnografia e estou fazendo uma descrição do fenômeno. Depois de passado um certo tempo de observação desse fenômeno, eu vou interpretar esse fenômeno e vou interpretá-lo vou interpretar o fenômeno a partir das minhas próprias anotações e vou fazer isso a partir do campo da teoria. Mas é óbvio que na prática essa separação ela não ocorre de forma completa, absoluta, certo? O que acontece de fato? A gente está observando um fenômeno, está no campo, está observando. Enquanto a gente está observando, a teoria já está funcionando, porque é ela que direciona o próprio olhar, é ela que dá o foco para aquilo que eu vou observar enquanto eu estou no campo. E a mesma coisa, quando eu volto e estou fazendo a interpretação, usando a teoria, é óbvio que a minha memória é ativada, eu começo então a me lembrar das coisas que estavam acontecendo no campo, eu vou novamente visualizando aquilo que eu visualizei no momento que estava lá presente. Então, essa separação entre empiria e teoria, ela é meramente formal. Essas coisas na prática estão bastante imbricadas. E é óbvio que isso acontece também no campo da historiografia. Formalmente, a gente distingue, olha, eu vou usar tal teoria para interpretar tal fenômeno e esse fenômeno eu vou observar
a partir de tais e quais documentos. É lógico que a teoria ela já está funcionando antes de você escolher o documento, ela está funcionando ali enquanto você analisa o documento, enquanto você separa os trechos relevantes daquele documento. Então a teoria ela está o tempo todo presente na nossa vida, né? Essa ideia de que uma coisa é a prática, outra coisa é a teoria, ela é absolutamente impossível de acontecer na vida cotidiana de qualquer pesquisador ou pesquisadora. Acho que outro pressuposto que está presente nesse conjunto de textos é de que a etnografia ela não é propriamente um método, embora você vai encontrar muitas vezes essa discussão sobre a etnografia é o método utilizado pela antropologia. Mas como não dá para separar propriamente observação empírica de teoria, a gente não deveria considerar a etnografia simplesmente como método. Mas talvez, para usar a expressão da própria autora, a Marisa Peirano, a etnografia poderia também ser chamada de teoria vivida. Afinal de contas, se eu sou um antropólogo, eu não sou apenas um antropólogo quando eu estou no campo, eu sou um antropólogo o tempo todo. Eu assisto televisão com o olhar do antropólogo, eu converso com as pessoas, eu observo os fenômenos no meu cotidiano, mesmo quando eu não estou fazendo pesquisa, eu faço isso como um antropólogo. Toda essa formação teórica, todo esse processo de treinamento do olhar, da observação, ele está acontecendo o tempo todo e eu não consigo mais me desligar disso tudo. A mesma coisa acontece com o campo da historiografia. Quer dizer, eu sou historiador, esse elemento que está conectado à minha atividade profissional, ele não fica restrito ao momento em que eu estou atuando profissionalmente, ele está presente no meu cotidiano. Eu me lembro um aluno que dizia assim, depois que a gente fez uma análise de um filme, uma análise historiográfica de um filme, ele disse, olha, depois que nós fizemos aquela análise em sala de aula de um filme, eu nunca mais consegui assistir um filme de forma inocente. Isso é uma ilustração de que esse treinamento teórico que a gente tem, seja no campo da antropologia ou da historiografia, ele vai acompanhando a gente o tempo todo na nossa vida. É lógico que nós não podemos separar a nossa própria vida das nossas teorias, E, naturalmente, o que a Marisa Peirano está dizendo ao longo de um desses textos que eu separei para vocês é que bons teóricos no campo da antropologia foram pessoas que fizeram também um excelente trabalho de cunho etnográfico e vice-versa, Bons trabalhos etnográficos são feitos em função de um treino, de uma formação teórica, Então a gente não deveria ficar separando essas coisas, A gente tem às vezes alguns alunos na graduação em História que dizem que não gostam de teoria. E isso é lamentável, porque na verdade a gente precisa de teoria o tempo todo. Qualquer trabalho, qualquer atividade profissional do historiador vai exigir teoria. Você vai dar uma aula, por mais simples que ela seja, simples no sentido de você ter que usar uma linguagem simples e acessível, não simples em termos de conteúdo, você vai precisar de uma formação teórica para escolher o conteúdo, para moldar o conteúdo, para focar algum aspecto dentro de um tema que você precisa abordar em sala de aula. Então, a teoria é inseparável do nosso modo de vida. Eu acho que é isso. Eu espero que uma discussão muito breve, ou com uma exposição muito breve de aspectos de alguns textos da Marisa Peirano, há uma sobreposição entre os próprios textos, em termos de tema, de conteúdo, mas eles basicamente trabalham com coisas muito parecidas. Então acho que pela leitura desses textos, pela repetição inclusive de alguns conteúdos, vai ficar muito mais fácil perceber todos esses aspectos. O que eu procurei fazer aqui foi trazer algo além do próprio texto, que é o quê? Mostrar a partir desses textos em que sentido o trabalho historiográfico é parecido e em que sentido ele também se distingue do trabalho do antropólogo. Ou seja, em síntese, na minha opinião, há muito mais coisas em comum entre o trabalho do antropólogo e o trabalho do historiador. E eu diria assim que talvez o principal diferencial entre ambos é que o historiador trabalha com fontes materiais documentais, quase exclusivamente, e o antropólogo trabalha com fontes vivas, mas isso também com fenômenos culturais vivos, existentes no momento. Mas mesmo isso pode ser subvertido facilmente quando o historiador vai fazer história oral de um fenômeno que está no presente e o antropólogo passa a fazer antropologia de sociedades que já não existem mais. Então, talvez a única coisa que vá
sobreviver para distinguir um campo do outro, seja que no campo da historiografia a dimensão da temporalidade, dimensionar o fenômeno cultural na sua temporalidade, ver as alterações que esse fenômeno apresenta à medida que ele é exposto à temporalidade, seja talvez o único elemento em que jamais vai, ou jamais não, mas não é necessário que ele esteja presente num trabalho de cunho antropológico, tá bom? Eu agradeço muito sua atenção por ter me acompanhado, espero que vocês estejam muito bem.